Sem marcador. Tocar 2 vezes para ativar. Marcadores disponível. Use o gesto deslizar para cima e para a direita para conferir. Saudações em Cristo Jesus, nosso amado Mestre e Senhor. Primeiramente, damos graças a Ele, a esta força criadora que criou este universo infinito. Chame Ele o nome que você quiser, mas Ele é um Deus único. Deus de amor, nada existe fora deste amor. Aonde você se encontra neste momento, em qualquer lugar do planeta Terra, em qualquer país. Se você está conosco pela primeira vez, muito obrigado. Mas não se esqueça de escrever aí na nossa página da internet. Nós somos do grupo ecumênico do Caminho do Amor. Nós não somos uma religião, não somos uma igreja e nem uma casa espírita. Nós somos um grupo de pesquisa. Nós pesquisamos o Evangelho de Jesus na luz da doutrina dos Espíritos. Se você não sabe quem é você, de onde você veio, para onde você vai, o que é que você está fazendo aqui, estuda conosco. Nosso estudo é estudando vida além da vida. Para isso, nós usamos a coletânea de livro do Espírito de André Luiz, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier. Ele nos conta o que acontece, a vida no mundo espiritual. É a outra humanidade de cima. Lembra do sonho de Jacó? Essa porta, este portal das duas eternidades abriu em 1857, a 18 de abril, com a doutrina dos Espíritos, que é o segundo Consolador prometido por Jesus. Nós estudamos o Evangelho na luz da doutrina dos Espíritos. Nós sempre explicamos. Porque nós explicamos. Não somos como a igreja que ela complica, ela não explica. A doutrina dos Espíritos, ela explica. Raciocinando. Raciocinada é a fé que você tem. Queridos, nós estamos estudando os 13 livros de André Luiz, começando pelo Nosso Lar. Tem 13 livros. No Nosso Lar a vida continua. Nosso lar é uma colônia espiritual. Colônia espiritual que fica na crosta da terra. Não é a única, não. Na Bíblia, no Evangelho de Jesus, fala de uma colônia espiritual. Paulo fala dessa colônia espiritual. No Apocalipse, no último capítulo do Apocalipse, fala da colônia espiritual Nova Jerusalém, que fica sobre a cidade de Jerusalém. Nós estudamos Nosso Lar, que fica sobre a cidade, mas a cidade do Rio de Janeiro, a 50 mil quilômetros de altura. Ela tem 1 milhão de habitantes. É lá que vai os espíritos quando deixa o corpo físico, o Homo sapiens, né, o corpo físico. Ele retorna, segundo o Eclesiastes capítulo 12, versículo 6, morre o corpo, o espírito volta para o pó, porque pó e ao pó voltará, mas o espírito, esse que está falando, ele volta para o mundo espiritual, na erraticidade, porque nós somos eternos. Nós já acabamos de gravar o capítulo 45.
falando das músicas. Agora hoje nós vamos falar do sacrifício. André Luiz começa a contar. Está fazendo 1 ano que ele está trabalhando lá no campo da ressuscitação. Ele tem trabalhado incansavelmente e cada vez que ele trabalha, mais ele fica contente, ele se aperfeiçoa, ele já está acostumado com o trabalho. Como ele nunca, ninguém, por mais que ele toca no assunto, as pessoas desviam o pensamento, desviam o assunto, mas ele continua com o coração apertado. Saudade dói, irmão. Tem saudade da família dele. Mas ele não consegue entender por que ninguém dá atenção. As pessoas desviam. Por isso ele dedica ao trabalho. Porque é assim, minha irmã. Eu vivi uns tempos na natureza sozinho. Então a solidão é tão triste que chega a doer. Nós não conseguimos viver solitário. Nós temos que estar com a família. Então eu sei o que é uma saudade. A saudade dói. Ele chegava perto do Clarencio, que era o Ministério da Comunicação, que era o que coordenava ele. Ele estava submisso. Nunca ele tocava no assunto. Por mais que ele se esforçasse, ele se drobasse no trabalho, ele então seguia de perto a evolução da Lisa, aquela sobrinha da nossa irmã Laura. Ele estava preocupado com ela. E, cuidando dela, ele matava a saudade da família. Agora nós estamos em 1940. Na véspera do Natal, na festa do Natal, né? Percebe? Lá no nosso lar eles comemoram o Natal, o nascimento do Mestre de Nazaré no planeta Terra. E ele se aproxima de Clarencio e começa a pensar, quando é que ele vai me dar ordem? Quando é que ele vai permitir que eu vá visitar? Como nós explicamos, que lá no mundo espiritual, nós não precisamos falar, não. Os espíritos mais evoluídos, eles são da nossa mente. Vê que Jesus fala lá na oração, no capítulo 6 de Mateus, que nós não precisamos se preocupar com o que vai falar com Deus. Na oração não, porque Deus sabe o que nós precisamos antes de nós pedir. Ele não falava com Clarencio. Ele procurava querer entrar no assunto, mas ele desviava. Então Clarencio, sondando seu pensamento, disse: André, não se preocupa. Na hora certa, no tempo certo, eu mesmo vou te levar para você visitar os seus. Mas tudo na hora certa, no tempo certo. Lá não tem nada por acaso. Lá não tem nada atropelado. É tudo determinado diante da verdade. Aí ele a lembra da mãezinha dela. A última vez que ela visitou, porque de vez em quando ela vinha visitar ele, conversar com ele. E ele então, quando Clarencio falou isso, eu vou levar, na hora certa eu vou levar você para visitar os seus. Ele lembrou que na última vez que ele esteve com a mãezinha, ela disse que tinha um novo propósito, uma nova programação. Que nova programação seria esta? Aí quando ela vem visitar ele, chega, cumprimenta com aquele cumprimento carinhoso, abraça ele e vem falar com ele como que tivesse despedido dele. André, você sabe que eu já te falei para você da minha nova programação. É chegada a hora. Eu vou reencarnar novamente na Terra. Aí André Luiz pegou e disse: minha mãe, eu não aceito isso não, não concordo com isso não. Ele fala como que ele estivesse no mundo, na Terra. Como é que ele pode dizer para a mãe dele: eu não aceito? Quem é ele? Esse é ainda o resíduo da carne.
Ela então olha para ele, sorri, disse: André, você teria coragem de ir visitar o seu pai, ver a situação dele no umbral? Não, eu não teria. Pois é, André, há anos, porque se nós formos fazer a conta, tem quase 12 anos que ele está nas trevas, sendo escravizado por aquelas duas entidades femininas. A obsessão, ela vai indo, vai indo, vai indo, que o próprio obsidiado, ele pede ajuda. Então, ele estava já tão escravizado que ele começou a pensar em uma saída. Então, quando ele pensa numa saída, que ele começa a achar que ele tem que mudar, abre a brecha. Lembra que nós falamos? Que os amigos espirituais sempre vêm visitar o espírito no umbral. Fica sempre sondando o pensamento dele. Quando vê nele uma brecha de arrependimento, então é nessa hora que eles entram. Então, quando ele pensou assim, o espírito tomou ele e levou ele para o planeta Terra. Para ele ver o planeta Terra. Para ele conhecer família. Para ele escolher uma família, para ele reencarnar. Então eles levam ele para ele ver qual a família que ele simpatizava mais. Porque ele, como a situação dele, ele não tem o direito de escolher a nova encarnação. Aí André Luiz fala: estranho, né, mãe? Mas o livre-arbítrio? Aí ela disse: André, o livre-arbítrio é de Deus, mas a fatalidade é nossa. Nem sempre nós temos condição de escolher como seu pai. Há tempo nós vemos trabalhando. Mas minha mãe, a senhora não poderia ajudar ele daqui, de longe? Ela disse: poderia. André, lembra de uma coisa. Aquele que ama o bom espírito, ele não segue ninguém de longe, não. Ele quer estar ao lado, ajudando. Lembra, minha irmã, que esse pensamento é da igreja. Porque o Deus que a igreja prega é um Deus que está distante. Mas o Deus que Jesus pregou é um Deus que está presente. Ele nunca nos... ele é onipresente, onisciente, onipotente. Ele está sempre ao nosso lado. Então aquele que ama, não abandona não, fica por perto. Mas não tem outra maneira, não tem, André. Nós já procuramos toda a condição. A única condição é de eu reencarnar com ele. Então, eu poderia, com os meus conhecimentos, eu poderia ajudar ele. É a melhor maneira, não existe outra maneira, porque ele é como aquele que caminhava no deserto e se desviou do caminho e caiu no lodo. Precisa de ajuda agora, ele não tem como sair sozinho. Eu vou ser essa pessoa, eu vou ajudar Laércio, ele precisa dessa ajuda. Mas as duas entidades? André, quando eu estiver lá, cuida delas, cuida das suas irmãs, para que elas não se aprofundem muito mais na sombra. Mas o que vai acontecer com ela, minha mãe? Alguns anos, eu o receberei como minha filha, trazendo para o meu lar. Então, André Luiz percebe que a mãe dele olhava para o futuro, com os olhos brilhando. André Luiz percebia que no seu pensamento, André Luiz percebeu os olhos brilhando, ela via lá no futuro, entrando dentro do nosso lar, com o pai e as duas irmãs. Porque ela diz para André, elas são tuas irmãs, precisa de ajuda. Eu, no meu lar, junto a ela, eu vou conseguir. André, me ajuda daqui. Assim que você puder, dá uma mãozinha. Vamos resgatar. Um dia nós estamos juntos no nosso lar. Quem sabe, né? No futuro, uma casinha de André Luiz junto com a sua família. Este é o capítulo 46 do nosso lar.
é o sacrifício. Querido e queridas irmãs, você que se coloca a ser uma semeadora, você que se coloca como embaixador de Cristo, lembra que o Senhor Jesus disse, nós estamos nessa vida para servir, não para ser servido. O Mestre Jesus, ele nos esclarece que os verdadeiros discípulos serão reconhecidos pela maneira de amar. Não é pela aparência exterior, mas é pela maneira de amar. Você percebe a situação desse espírito? Ele está no plano superior. Ela explica para André, nós não conseguimos pegar o inferior e levar para o superior. Mas nós podemos fazer o contrário, o superior descer até o inferior e resgatá-lo. É a maneira que nós temos de resgatá-lo. Compreende, minha irmã? Este é o amor. O amor nunca abandona. O amor não tem fronteira. O amor não tem preço. O amor não tem distância. Deus é amor. Jesus é amor. Lembra da palavra? A misericórdia de Deus é um amor incontestável. O Evangelho de Jesus é um verdadeiro amor que nada existe fora desse amor. A humildade, a paciência, a tolerância, a caridade é que nos leva para Deus. Amando, somos amados. Perdoando, somos perdoados. Portanto, queridos e queridas irmãs, todos são família nossa. Não coloca o adversário como inimigo, mas como doente. Como familiar que precisa dessa ajuda, que precisa da nossa mão. Quando alguém desvia do caminho e cai no lodo e atola, nós temos que estender a mão, ajudar ele. Porque como? Pergunta a mãe de André Luiz para ele, como é que uma mãe pode sentir feliz num palacete vendo seus filhos sendo morador de rua? Você já pensou nisso, minha irmã? Se você estivesse num palacete tendo dos bons e os melhores, e reparasse os seus irmãos, a sua família, sendo moradores de rua, passando necessidade, passando frio, o que você faria? Você não acolheria eles para... É isso que ela está fazendo. Então, André Luiz pensa assim, de hora em diante, eu já poderia olhar para minha mãe, já não como minha mãe, mas como um verdadeiro anjo de Deus, um espírito missionário. É isso que nós devemos pensar. Saudações, Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Saudações, paz, luz e libertação. Eu sou Francisco Pedro, eu sou evangelista, mas sou apenas um administrador desse grupo. Nós convidamos a você, adere-se a nós, vamos estudar, vamos procurar a verdade para que ela nos liberta. Não seja escravo da religião, meu. Liberta-se da escravidão religiosa, da lei do pecado e da morte. Venha conosco estudar o Evangelho da libertação. Jesus ama você, nós também amamos muito. Ele precisa de você, porque a humanidade precisa de Jesus. O mundo está cheio de religião, mas não tem cristão. Venha ser um, venha estar conosco, segurar na nossa mão e fazer essa corrente de libertação. O tempo é chegado, estamos nos últimos dias da regeneração. Deus abençoe a todos.